Saudações para você que esteja assistindo este vídeo. No dia de hoje eu trago esse tema muito importante, que é a química escondida por detrás da produção de carvão vegetal. É assim que em Moçambique, a maior parte das pessoas que vivem nas zonas onde ainda existe muitas árvores tem como a fonte de rendimento, o que é a principal fonte de rendimento, a produção de carvão vegetal. Essa produção de carvão vegetal envolve uma química bem em que os produtores de carvão não sabem que é a química que estão a aplicar. Podem existir aqueles que estudaram, né? Existe aqueles que estudaram, a pessoa estudou, não teve condições, estudou a 12ª classe, não teve condições, preferiu ir fazer fornos. Eu tenho certeza disso, tenho amigos que já fizeram isso. Então, alguns sabem que estão a aplicar a química, mas a maioria não sabe que aplica uma química de uma forma excelente na produção de carvão vegetal. Então, a primeira coisa que se faz na produção de carvão vegetal, a primeira coisa é abater as árvores, né? É abater as árvores para obter madeiras. Divide-se em pedaços, né, de madeira, ok? Conforme vem aqui. Então, esta madeira é arrumada, ok? É arrumada. Esta madeira é arrumada. Depois de arrumar essa madeira, o que segue é cobrir por terra, ok? Cobre essa madeira por terra, ok? Para formar fornos, ok? Fazem fornos através de terra, ok? Então, já formado forno, o passo a seguir que se faz é colocar o fogo, conforme vem aqui ao lado, né? Nessa figura à direita, né? Já está a sair fumo aqui. Então, coloca-se fogo. Quando se coloca fogo, a última etapa é fechar os buracos por onde foi introduzido o fogo, ok? Fecha todos os buracos. Todo cuidado é prestado para que o forno não possa tirar fogo, ok? Não pode se ver de fora o fogo. O fogo deve permanecer lá dentro da forma, ou seja, do forno, ok? Deve estar lá dentro do forno. Então, passando alguns dias, sempre eles ficam controlando para ver se o forno está tirando fogo ou não, porque não pode se verificar fogo no exterior do forno, ok? Então, passando alguns dias, quando vem que já é suficiente, o forno já está pronto e quando já quebram. Então, todo o cuidado durante a produção do carvão vegetal, maior cuidado reside no controle de fogo que não pode sair. Então, você vai se perguntar, qual é a química que existe nesse caso? É assim, para perceber a química que existe nesse caso, a primeira questão que eu te coloco é a seguinte: você já se perguntou por que carvão saindo da forma, ok, ou do forno, sai em pedaços, ok? Que enquanto ao colocar a própria madeira no fogão sai cinza. Por que acontece isso? No fogão sai pó, ok? O resultado final entra todo o carvão em combustão, ou se é madeira, toda a madeira entra em combustão, só fica cinza. Mas da forma, ou seja, do forno, não fica cinza. Por que isso acontece? Ok? Levando a mesma madeira, colocando no fogão, transforma-se em cinza. Mas a mesma madeira, colocando no forno, sai carvão. Por que isso acontece? É a pergunta primeira que se coloca. Então, é assim. Para que ocorra a combustão da madeira, é necessário que haja um elemento muito importante e muito abundante, que é o oxigênio, o gás oxigênio. Significa que
quando você queima uma madeira, deve existir o oxigênio para que aconteça o processo de combustão da madeira, de modo a obter produto final, que é o dióxido de carbono e a água, ok? Então, o resto desse processo já é que você vai verificar cinza. Já foi liberado o dióxido de carbono, já foi liberado a água e só fica cinza, ok? Então, significa que um elemento essencial que faz com que ocorra a combustão é o oxigênio, ok? Combustão da madeira é o oxigênio. Quanto maior, ok? Quando o oxigênio existe em grandes quantidades, ok? Vai ocorrer a combustão completa, em que o produto final, sempre no produto final, vamos verificar cinza, vamos encontrar cinza, e quando já foi liberado o dióxido de carbono e água. Então, os nossos produtores de carvão vegetal, tradicionalmente lá nas nossas comunidades, eles fecham aqueles buracos todos, de modo que no forno não possa entrar o ar que contém oxigênio. Então, quando entra o ar, o oxigênio entra lá dentro, vai ocorrer a combustão da madeira. Então, quando ocorre a combustão da madeira, significa que toda a madeira que está dentro do forno vai acabar se transformar em cinza, porque lá dentro entrou oxigênio. Então, é por este motivo que você vê os que produzem carvão, ok? Os que produzem carvão fecham todos os buracos. É fechar de modo que lá dentro possa se reduzir o máximo que possível o oxigênio, de modo que não ocorra a combustão completa da madeira, ok? Então é por este motivo que são fechados todos os buracos da forma. É por isso que quando você verifica um forno, ok? Um forno de produção de carvão vegetal, quando se verifica uma parte liberando o fogo, depois de todo o processo, ao abrir o forno, vai encontrar grande quebra. Por quê? Porque o forno deixava entrar o ar que contém oxigênio e o oxigênio reagindo com a madeira em chama acabou ocorrendo o processo de combustão, ok? Fazendo com que a madeira se transforme em cinza, ok? Então, a química que se aplica aqui com os nossos produtores de carvão vegetal tem a ver com evitar a combustão e a combustão completa ou seja, da nossa madeira, ok? Quando ocorre a combustão completa, vamos ter resultado que é cinza, mas quando ocorre a combustão incompleta, vamos ter o nosso carvão vegetal, ok? Significa que onde não existe o oxigênio, não vai acontecer a combustão completa, apenas sim vai se queimar a madeira se transformando em carvão vegetal, somente isso. Então, se você não sabia que o que faz com que dentro do forno não saia cinza, como acontece colocar a mesma madeira no fogão, transformar-se totalmente em cinza, é devido o oxigênio. Ao ar livre, o oxigênio reage em grandes quantidades com a madeira em chama, formando-se o processo de combustão completa. Toda a madeira vai queimar e ficar com cinza. Mas sim, dentro do forno, como fica coberto, vai ter dificuldade do oxigênio entrar dentro do forno, por isso não ocorre a combustão completa. Por isso não ocorre a madeira se transformar em cinza, vai se transformar apenas em carvão vegetal, porque o oxigênio é dificultado em entrar dentro do forno, ok? Então, é exatamente isso que eu gostaria de trazer para você neste vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sou o professor Lavumão Abel,
o matemático educacional. Até na próxima com mais um vídeo. Tchauzinho.